O governo federal pode anunciar a qualquer momento o programa Bolsa Caminhoneiro e uma ajuda para taxistas e motoristas de aplicativos. Agora sim, Carlos Alberto. O sinal amarelo sobre possíveis desgastes eleitorais para o presidente Jair Bolsonaro, com alertas dos aliados e assessores da área política, faz o governo federal acelerar estudos para a adoção de medidas que gerem simpatia entre os segmentos da população mais afetados pelo aumento do preço dos combustíveis. Uma das ações que podem ser anunciadas a qualquer momento, com entendimento avançado entre o Congresso Nacional e o Ministério da Economia, é a criação de uma Bolsa Caminhoneiro com custo de R$1,5 bilhão. A ideia é diminuir o impacto do elevado preço do diesel no bolso desses profissionais que enfrentam longas jornadas e veem a cada dia a margem de lucros cada vez mais estreitas. O vilão dessa história é justamente o combustível. Se viabilizado, o programa de ajuda aos caminhoneiros, que tem ameaçado paralisação nas estradas em função do alto custo do diesel, vale para este ano. Os caminhoneiros estiveram entre os principais aliados da eleição de Jair Bolsonaro em 2018, mas ao longo dos últimos 3 anos manifestam um descontentamento com medidas que foram prometidas para baratear o custo do frete, mas que não saíram do papel. O governo estuda também a concessão de um auxílio para motoristas de táxis e aplicativos. Carlos Alberto, com notícias da área econômica para o Alerta Geral. Medidas que estão sendo gestadas, preparadas, jornalista Beto Almeida, no momento em que o governo avalia todas as ações nas áreas econômica e social dentro de um contexto político e pré-eleitoral também. São duas situações que se encontram lá na frente. Uma, a necessidade do governo, que está sendo cobrado, a adotar muitas medidas na área social, como, por exemplo, a ampliação do número de famílias beneficiadas com o Auxílio Brasil. Ao mesmo tempo, nas estradas, há esse descontentamento, como acaba de dizer o Carlos Alberto, dos caminhoneiros, que não se conformam com a demora do governo federal em atendê-los em uma pauta que foi criada no início do atual governo, em 2019, pauta que tinha, entre muitas medidas, subsídio para o diesel, como a iniciativa para reduzir o custo do frete, porque com o preço atual do diesel, os caminhoneiros têm uma margem de lucros cada vez mais estreita, cada vez menor, e a pressão é inevitável, pressão que cai no colo do governo federal. E aí estão sendo anunciadas, pelo menos nesse momento, está sendo anunciado o estudo sobre esses 3 programas. Um programa que inclui, melhor dizendo, 3 medidas: Bolsa Caminhoneiro, auxílio para taxistas e também para os motoristas de aplicativos. E tudo isso num contexto pré-eleitoral, onde nessa pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Datafolha, o presidente Jair Bolsonaro continua bem atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa pesquisa, mas eu já coloco no contexto das eleições, a economia e a área social do governo federal, com reflexo na vida de milhões de brasileiros. Olha, eu vou comentar esse assunto pelo seguinte: a gente vai voltar naquela questão do cabo de guerra que eu considero que está hoje esticado a ponto de romper nessa relação difícil entre governos estaduais e governo federal. Porque o que está se discutindo, por que o governo e o próprio Ministério da Economia agora está discutindo a inclusão, a aprovação dessa Bolsa Caminhoneiro, Zenô? Porque os estados, em março, você deve estar lembrado, e os nossos ouvintes internautas também, que em março foi aprovada uma lei complementar pelo Congresso Nacional, em que os estados iriam adotar uma regra de transição com a fixação de uma alíquota com base nos últimos 60 meses, com o objetivo de fazer a redução no preço do óleo diesel cobrado na bomba, ou seja, diretamente para o caminhoneiro. E isso os estados não cumpriram, pelo contrário, os estados recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque primeiro eles fizeram lá uma marmota, os estados, tá? Aumentaram o valor máximo da alíquota que podiam, para depois dar o desconto que estava previsto na lei complementar, de modo que nada saiu do lugar em relação à redução do preço de combustível. A situação foi parar no Supremo Tribunal Federal. Por mais que a justiça seja ágil, não é o caso do Brasil, o governo tem pressa porque tem uma pressão enorme dos caminhoneiros sobre ele. E é lógico, a gente entende a situação dos caminhoneiros, porque são eles que estão sofrendo no dia a dia, nas estradas, e os custos que eles têm são elevadíssimos, e o que
põe no bolso depois de pagar tudo isso, Luciano, é quase nada. Então, por isso que está surgindo essa proposta agora dessa Bolsa Caminhoneiro. Eu faço aqui uma pergunta simples que o caso Alberto Alencar fez agora aqui pra gente no primeiro bloco. Qual é o melhor? É bancar o custo de uma Bolsa Caminhoneiro dessa ou a gente enfrentar uma outra greve como nós tivemos em 2018, quando faltaram, além de alimentos nos supermercados, a gente tinha que pegar até fila nos postos de combustíveis para fazer o abastecimento, Luzenor? Qual é o melhor? Alguma coisa precisa ser feita. E então, o governo está tentando fazer. Tá tentando, mas aí você vai já... Olha, o problema todo é que tá tudo contaminado por este calendário eleitoral. Tudo hoje é visão eleitoreira. Eu sei que tem as eleições, eu sei que todos têm interesse, mas no meio, Luzenor, desse conflito tem uma população. No meio desse conflito tem trabalhador. No meio desse conflito tem gente que produz e está sofrendo as consequências. Então, ninguém está pensando nessa parte significativa da população. Ou faz de conta que pensa, mas cada um só quer pesar para o seu lado. Essa é a questão. São 7 horas e 39 minutos. Eu estava irritado, viu, Marcos Fulano? Não, eu vou... O Beto puxou a corda aqui, né? Ficou vermelho. Não, é porque, na realidade, Luciano, hoje, quem está hoje tentando pagar suas contas, tentando trabalhar, e principalmente quem é caminhoneiro nesse país, a gente sabe que está sofrendo muito. Sofre, Beto. Sofre. Não então não adianta, né? Esse cabo de guerra que está instalado. Mas esse cabo de guerra, Beto, ele sempre puxa mesmo, e eu concordo mas tá com você, tensionado. Na contaminação pré-eleitoral. Exatamente, está contaminado pelo responsabilidade do Congresso Nacional, porque muitas medidas não são adotadas logo no primeiro ano de cada legislatura. Opa, saímos de uma eleição, já temos aqui tempo suficiente para colocar muitos projetos em votação. Aí você tem, por exemplo, essa questão dos combustíveis, vem se arrastando desde quando? Desde 2019, os caminhoneiros estão brigando, lutando para ter uma infraestrutura rodoviária melhor, para ter uma segurança maior nas estradas brasileiras, para ter subsídios para o diesel, para ter condições que os possibilitem uma situação mais confortável de transporte e que nós tenhamos um transporte mais barato, inclusive tendo reflexo na vida de todos nós consumidores, nós brasileiros. Essa é uma situação. Aí você empurra com a barriga determinadas decisões e vai jogando. Quando chega no ano eleitoral, aí tem esse discurso, a composição desse discurso que você incorpora muito bem. Como é ano de eleição, o cabo de guerra está puxado, está esticado, e aí tudo que se faz é por conta das eleições. Tudo que se faz na política brasileira é pela política e também pelas eleições, seja a curto, médio e longo prazo. Disse aqui que está no mesmo contexto, mas mudando a geografia. A Assembleia Legislativa do Ceará teve a boa oportunidade em 2019 e 2020 criar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os abusos da Enel. Os abusos da Enel, que são excessivos e que a Enel é super protegida, inclusive pelo próprio poder público. E a Assembleia Legislativa perdeu essa grande oportunidade. No calor das emoções e olhando para as urnas, os deputados estaduais decidiram, após o aumento anunciado pela Enel de 25% nas contas de energia elétrica para o cearense, aí todo mundo se mobilizou. Por que não houve essa mobilização lá atrás? E outra, o que mobilizou, vou usar uma palavra sua, gatilho. O gatilho da conta de energia elétrica, bateu aqui, 25%, todo mundo se assusta. E aí, o que é que fizeram? Deputados federais, vereadores, deputados estaduais, vamos para cima resolver o problema. O problema estava lá atrás, do ponto de vista da prestação de serviço da Enel. Agora, a decisão é da ANAEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. O governo federal alega que mudar as regras sobre reajuste mexe com as normas jurídicas e isso gera insegurança. É outro discurso. Então, eu falo assim, Beto Almeida, em relação a essa polêmica no ano das eleições, porque tudo é contaminado mesmo pelas eleições. Mas não é por culpa do eleitor, não é por culpa do cidadão, não. É por responsabilidade, nesse caso, eu trago aqui para o executivo e principalmente para o legislativo. Só lembrando aqui que essa questão dessa guerra da Petrobras, da questão do aumento exagerado nos preços dos combustíveis, começou na realidade quando o governo Michel Temer tentou e conseguiu, na época, recuperar a Petrobras que estava falida.
Por quê? O que ele fez? Ele mudou, então, a política de preços, de cotação de preços da Petrobras pelo mercado do dólar, pelo mercado internacional. Ele recuperou a Petrobras, hoje voltou a ser uma empresa lucrativa. Na época estava quebrada, porque foi mal utilizada na época, de passagem. Ele precisou recuperar a companhia, está aí hoje saudável, com números saudáveis, mas o brasileiro cada vez mais quebrado e mais liso. A pesquisa do Instituto Datafolha sobre intenções de votos à presidência da República. Eu tenho 2 minutos para mim e para o Beto Almeida. A avaliação negativa do governo do presidente Jair Bolsonaro atingiu 48%, conforme a nova pesquisa do Datafolha, oscilando dentro da margem de erro na comparação com a anterior, de março, quando o índice dos que consideraram a gestão ruim ou péssima foi de 46%. Também se mantiveram estáveis as taxas dos que consideram o governo regular, 27% ante 28% em março, e dos que o avaliam como ótimo ou bom, 25% em ambos os levantamentos. A fatia de 1% que não opinou foi idêntica. Com os resultados, o presidente Jair Bolsonaro continua no posto de presidente com a pior avaliação em igual tempo de mandato entre todos os presidentes eleitos após a redemocratização do país. O levantamento foi realizado pelo Instituto Datafolha, ouviu 2.556 eleitores acima dos 16 anos em 181 cidades de todo o Brasil, na quarta e quinta-feira. A margem de erros é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa, encomendada pelo jornal Folha de São Paulo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 05166/2022, mas tem números também, jornalista Beto Almeida, que apontam que se a eleição fosse hoje, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, somaria 48% dos votos contra 27% do presidente Jair Bolsonaro, enquanto Ciro Gomes aparece com 8%. Bom, a pesquisa mostra claramente, Luciano, que houve aí uma estagnação, vamos dizer assim, em relação aos números do presidente Bolsonaro, que houve sim um crescimento maior do presidenciável, o Luiz Inácio Lula da Silva. Mostra mais ainda também a constatação do que não é algo que a gente estranhe, por exemplo, que os melhores índices do ex-presidente Lula estão exatamente nas regiões Norte e Nordeste. E mais ainda, a questão, por exemplo, do Bolsa Família, que virou, como é que é o nome hoje? Auxílio Brasil. Que virou Auxílio Brasil. Isso também ainda não trouxe resultados efetivos para o presidente Bolsonaro, porque uma fatia significativa dos beneficiários do Auxílio Brasil apoiam e devem, pelo menos na pesquisa está apontando isso, votar no ex-presidente Lula. E mesmo tendo aumentado para R$400 o ticket médio que é pago hoje pelo Auxílio Brasil. Pois é, Beto Almeida, me chamou a atenção na leitura desses dados da pesquisa do Instituto Datafolha que o esforço do governo federal com o Auxílio Brasil, que beneficia pelo menos 19 milhões de brasileiros, com esse aumento de R$400, ainda não se converteu em benefícios eleitorais para o governo, para o presidente Jair Bolsonaro. Talvez tenha sido neutralizada a expectativa desses benefícios em função da alta da inflação, desse debate acalorado sobre os combustíveis, sobre energia elétrica e outros desgastes que o governo federal vem. Daí, todas as pesquisas, independente do instituto, mostram que a maior preocupação hoje dos brasileiros é com desemprego, com a inflação, e querem ouvir dos candidatos a presidente da República discurso e expectativa, com perspectiva de geração de empregos, de recuperação do poder de compras, porque nós temos hoje um número de pessoas cada vez mais famintas. Nós temos um número de pessoas com desemprego, com 2 anos de pandemia, muita gente, milhões de brasileiros, milhares de cearenses não conseguiram voltar ao mercado de trabalho. É culpa do governo federal? Não. É culpa de um conjunto de situações que nos atingiu ao longo desses 2 anos, de fatores externos, de fatores internos, de erros do governo federal também na política econômica e social. Mas aí estão esses números do Instituto Datafolha e outros desdobramentos irão para aparecer. serem analisados. Como se diz, com uma lupa. Só para encerrar aqui bem rapidinho, só para eu citar claramente os números. A pesquisa aponta que em todo o país, entre os beneficiários do Auxílio Brasil, o presidente Bolsonaro atinge 20% de apoiadores. Já Lula detém 59% das intenções de voto entre os beneficiários do Auxílio Brasil hoje, Luciano.